Olá, meu nome é Luiz Fittipaldi, eu sou advogado especializado em planejamento familiar e hoje eu quero tratar de um assunto com vocês, de uma diferença da separação legal, que é aquela em que eu e minha futura esposa, ou meu futuro esposo, decidimos fazer um pacto antinupcial, em que fica determinado que aquilo que eu tenho até hoje é meu e o que ela tem até hoje é dela, e o que nós adquirimos daqui para frente também será separado, ou seja, o que é meu continua sendo meu e o que ela adquirir dela é dela, salvo se nós adquirirmos em conjunto. Isso é a separação convencional, ou seja, aquela que as partes decidem que elas vão afastar a regra da comunhão parcial, onde o que era meu, o que era seu, e o que nós constituirmos a partir de agora é nosso. Essa é a regra geral. Quando eu faço a separação, ou seja, eu vou lá no cartório, e pode ser tanto em união estável como no casamento, e eu faço um pacto antinupcial, essa é a regra da separação convencional. E existe uma diferença quando essa separação ela não é uma opção das partes, ela é uma regra da lei. E isso ela é válida ao quê? A partir dos 70 anos. Não basta um dos nubentes, ou seja, de quem vai casar, ou dos companheiros que querem fazer a união estável, resolverem fazer essa união estável de forma legal, e eles tiverem, pelo menos, um deles tiver mais de 70 anos, vale essa regra. Ou seja, é imposto pela lei a separação legal, ou seja, aquela velha regrinha, o que é meu, o que é seu, hoje e sempre, tá? Só que tem uma pequena diferença na separação legal, aquela que a lei impõe. Houve uma recente decisão dos nossos tribunais superiores determinando que não, o fato da lei determinar que a partir dos 70 anos essa é a regra, não se impede que as partes façam um pacto antinupcial. Então, ou seja, a lei diz, funciona assim, da mesma forma que normalmente faz a comunhão parcial. Aos 70 anos é a separação legal. Mas se eu quiser uma coisa diferente, eu posso fazer. Porque não era realmente justo. Porque é como se você entendesse que alguém com mais de 70 anos não tivesse mais discernimento para decidir o que é melhor para ela. Então, não era justo. Bem, mas existe uma diferença muito importante, não na separação, mas na questão sucessória. Porque na separação, tanto da situação antes dos 70 anos, ou seja, aquela separação em que eu convenciono que vai ser o regime da separação de bens, que realmente vai ficar, o que era meu, o que é seu, perfeito, acabou. No caso de maiores de 70 anos, que tem essa separação legal, mesma forma. Porém, quando ocorre a sucessão, ou seja, quando um dos dois morre e abre-se a sucessão, e o casamento foi feito na separação convencional, ou seja, as partes decidiram por separação de bens, o que vai acontecer? Nesse caso específico, o cônjuge supérstite, o que é? Aquele que sobreviveu, tanto pode ser a esposa, o companheiro, a companheira, o esposo, ele vai concorrer com os herdeiros pelos bens. Então, ou seja, se eu me separar nessa situação, em vida eu não levo nada que era do meu marido ou da minha esposa, ponto. Porém, se a minha esposa vem a falecer, eu venho a herdar também os bens que eram só dela, em concorrência com os filhos. Então isso é uma coisa muito importante, que as pessoas às vezes não têm noção, elas acham que elas fazem a separação e está tudo resolvido. Está resolvido para divórcio, mas não para óbito. Agora, se essa separação for uma separação legal, ou seja, a partir dos 70 anos, então é uma imposição da lei e eu não fiz um pacto antinupcial, no caso, a esposa que sobrevive, o marido que sobrevive, ele não concorre com os herdeiros. Então, se existirem herdeiros, então meu pai tem 70 anos, ele casa novamente e ele vem a falecer. A mulher, a nova esposa dele, não vai concorrer com os filhos do meu pai pela herança. Porém, se essa pessoa que faleceu com mais de 70 anos e casou dentro desse regime legal, ou seja, obrigatório, não tiver herdeiros,
aquele que sobreviveu concorre com os seus ascendentes. E se não existirem ascendentes, eles herdam tudo, salvo se tiver testamento, que é aquilo que nós já conversamos bastante a respeito. Então é importante para vocês que vocês entendam que existe uma diferença significativa mesmo na separação de bens, se ela é feita por vontade das partes ou por obrigação da lei. Isso é muito importante que vocês tenham essa noção e analisem a situação para evitar brigas inúteis de que a pessoa que sobreviveu não é herdeira e muitas vezes ela é herdeira. Bem, isso é o que eu queria conversar com vocês. Se gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhem com seus amigos e sigam o canal para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.